Eu sempre fechei viagem à noite. Serra do Mar, BR-116, viaduto no quilômetro 235. Quem passa sabe. Neblina baixa, cheiro de mato molhado, um friozinho que entra por baixo da porta. No meu para-brisa, o limpador fazia um compasso teimoso, tac-tac, tac-tac, e o rádio AM perdia a sintonia cada vez que eu passava pelos vãos do viaduto. Na mureta, uma placa pichada em amarelo. Deus guarda. Não é a primeira vez que vejo aquilo, mas naquela noite me deu um arrepio manso, desses que começam na nuca. Eu não sou de acreditar em tudo, mas também não sou de desafiar o que não conheço. Tem silêncio que pesa mais do que grito. Aprendi isso com a estrada. E naquela madrugada, o silêncio tinha peso. Rotina de caminhoneiro é previsível. Revisar pressão, segurar giro na descida, manter distância. No celular, o Waze aberto. E foi quando o aplicativo marcou um atalho que eu nunca tinha visto. Menos 27 quilômetros pelo bairro São Benedito. Estranhei, eu conheço aquele trecho. Mas a chuva engrossou e eu me prometi. Se tiver retorno seguro, eu confiro. No acostamento, antes da descida, apareceu uma figura recortada nos faróis. Uma jovem. Cabelo grudado de chuva, vestido claro batendo no joelho, um casaco fino nos braços. Fazia sinal com a mão. Não se pede carona naquela curva, ainda mais de madrugada. Mas tinha alguma coisa no jeito dela. Não medo, não desespero, mais uma. Urgência quieta. Encostei devagar, pisca-alerta. Ela abriu a porta com cuidado. Não ouvi o clique da maçaneta. Juro, a porta veio como se o vento puxasse junto. Ela sentou, as mãos no colo e disse só: registro. A voz era baixa, limpa. Apontei o aquecedor para ela, tirei o meu casaco do banco de trás e ofereci. Obrigada. A palavra quase sumiu no barulho do limpador. No posto 24 horas de registro SP, parei para diesel e café. Ela ficou no banco, quieta. O frentista, rapaz novo, veio pingando capa de chuva. Eu lhe dei 2 notas de R$ 2 que a garota tinha colocado no meu console. Encharcadas. Ô moço, isso aqui é série velha, ó. Ele mostrou a assinatura do Banco Central de um presidente que eu nem lembrava mais. Colecionador paga nisso. As notas, quando ele bateu no pano, secaram num segundo, como papel que não vê água há anos. Coisa antiga, ele riu. Eu senti um frio que não vinha do tempo. Voltei com o troco e um café. Quando abri a porta da cabine, o banco do carona estava vazio. O casaco, no lugar dela, já não estava. A porta fechada por dentro. Deve ter ido ao banheiro. Desci, rodei o posto, perguntei na lanchonete. Ninguém tinha visto. Voltei ao caminhão e encontrei meu casaco dobrado no acostamento, seco, sem nenhuma marca de lama. Sabe quando a estrada não te grita, mas te olha? Foi isso. No painel, o relógio travou em 3:07. Mexi no botão, nada. Tirei a bateria do relógio do painel auxiliar, nada. Liguei o Waze de novo. Estava lá o retorno. Bairro São Benedito. Resolvi tentar, só para ver. Virei à direita onde a placa apontava. As placas seguintes não refletiam. O farol batia e, em vez de devolver luz, elas engoliam. O rádio chiou, achou um canal PX. 777. Mudei, mas no AM sempre voltava uma voz de fundo. Você já sentiu que alguém te observava, com carinho ou aviso? O caminho parecia normal. Casas raras, luz de varanda, um cachorro latindo. A câmera da cabine, dessas que filmam por segurança, mostrava no visor o banco do carona vazio. Mas o retrovisor lateral tinha uma sombra no canto, como se alguém ocupasse o espaço do banco. Eu virei o rosto e o banco estava vazio. No visor, vazio. No retrovisor, a sombra, persistente, acompanhando a curva. Era presença sem peso. Quando o retorno reapareceu para voltar à pista principal, eu obedeci. Assim que entrei na BR de novo, o Waze ficou 9 minutos sem trilha. 9. Depois reconectou como se nada. O relógio? 3:07 ainda. Mais à frente, no começo do túnel, o PX abriu por si, canal 7. A voz veio limpa, sem prefixo. Não olhe para trás no túnel. Eu arrepiei. Não perguntei quem era. Entrei no túnel focado no asfalto, mão firme sem usar o espelho. No meio, um clarão de faróis altos pelo retrovisor interno me tentou.
reflexo puro. Mas eu lembrei, nem tudo pede explicação. Às vezes pede respeito. Apertei o volante e segui reto. Um carro cruzou à minha frente, vindo torto. E só não bateu porque eu não desviei. Se eu tivesse olhado, talvez meu reflexo fosse outro. Saí do túnel com o coração na boca. Lá fora, a sirene da PRF soava distante, como se viesse de dentro da neblina. Parei no primeiro recuo assinalado seguro por um táxi antigo que surgiu do nada. Placa amarela ainda, coisa que quase não se vê. O motorista, sem descer do carro, apontou o acostamento adiante com o braço para fora. A jovem apareceu ao meu lado sem eu ver subir. "Deixa aqui." Era a primeira frase inteira dela. Desci pisando devagar. Ela caminhou na frente, a fita azul de um pequeno altar mexendo no vento. Uma cruz de madeira, foto plastificada. Era o rosto dela, mais seco, penteado, roupa diferente. Data do falecimento, 7 de julho. 7, 7, 7. Voltei para o caminhão zonzo. Em Cajate, no pedágio, o guichê me entregou um ticket. Andei 10 minutos e precisei parar num retorno. Quando passei de novo, o pedágio emitiu outro ticket com o mesmo número de placa e um horário anterior. O logotipo da concessionária era antigo, desbotado no papel novo. Guardei os dois. Mais tarde, conferi. O segundo não constava no sistema. No pátio de caminhões, já quase amanhecendo, parei para respirar. A dona do refeitório me serviu uma sopa numa louça antiga, prato rachado de conjunto que já saiu de linha. Eu instintivamente peguei uma colher a mais e deixei no lugar do carona. A sopa dela, a da carona, ficou intocada. O prato voltou limpo e seco. "Interessante você ter escolhido esse", disse a dona. "Esse prato estava guardado desde o acidente da menina, a da fita azul." Eu não respondi. Quando subi de volta, o para-brisa começou a embaçar por dentro. Com o dedo, alguém escreveu: "Não volte." Letra firme, grande, cruzando de lado a lado. Respiração pesada dentro da cabine. Eu não estava sozinho. Eu deveria ter ido embora. Mas o ser humano tem dessas. A curiosidade teima onde a prudência aconselha. Virei o caminhão no próximo retorno, disposto a reencontrar o tal bairro São Benedito. O odômetro começou a somar quilômetros sem que as placas mudassem. O mesmo posto, a mesma curva, a mesma mureta com "Deus guarda." Passei uma vez, 2, 3. No rádio, o medidor VU tremia no vazio. A cada volta, 0307 no painel. Eu encostei, desliguei o motor e rezei. Não sou de rezar alto, mas naquela hora eu sussurrei o Salmo 91 do jeito que eu lembrava, tropeçando, tropeçando e pedindo licença. Quem já partiu, às vezes volta só para avisar. Eu não precisava ver mais nada. Liguei o motor decidido a seguir apenas pelo trecho que eu conhecia. Na descida, um barro escorregadio tomava o acostamento que o táxi antigo tinha apontado como seguro. Metros adiante, marcas de deslizamento antigo. A PRF me confirmou pelo rádio. Aquele recuo tinha ficado interditado anos atrás por risco de queda. Alguém me tirou dali por pouco. No amanhecer, voltei ao ponto onde tinha pego a carona. A fita azul no altar tremia. O relógio do painel, enfim, correu para 3:08. O Waze se comportava como se nada tivesse havido. No bolso, as 2 notas antigas estavam secas como papel de livro esquecido. E os tickets do pedágio. Um com a marca que existe, outro com o logotipo antigo de quem já foi. Registro que não consta. A estrada tem disso. Eu não digo que entendo. Eu digo que respeito. Nem tudo que a gente encontra no asfalto é para levar para casa. Algumas coisas são para deixar onde estão. Como vela acesa em beira de estrada. Se você avistar pedestre em trecho de neblina e curva, reduz, sinaliza. Se precisar ajudar, pare só depois da área segura. E se o seu mapa oferecer um caminho que não existe, volte. A vida também é estrada. Pertence é chegar vivo, com história para contar. Você já sentiu um aviso desses? Foi carinho ou foi alerta? No meu caderno de bordo anotei: BR-116, quilômetro 235. Madrugada, chuva. Objeto sinal: dinheiro molhado de série antiga. Prato rachado, fita azul, número 7 repetindo. E uma frase no vidro: não volte. Eu voltei para o trecho conhecido. E foi isso que me trouxe até aqui, para te contar.
Eu cresci ouvindo minha avó Benedita me chamar de meu Zé. Só ela falava assim. Quando ela partiu, ficou uma saudade que faz barulho de casa vazia. E um rádio antigo de baquelite, pesado, que hoje enfeita a estante do estúdio da Rádio Ativa FM. Naquela noite, o relógio do estúdio travou às 2h17. O telefone fixo tocou a cobrar. Na Bina, apareceu DDD 07. Aqui no Brasil não existe 07. Toque insistente. Atendi. Silêncio. Só um ruído de sala de espera, música de consultório tocada longe, como se viesse por trás da parede. Minha mão suou no fone. Eu ia desligar quando a voz entrou, limpa, gasta de tempo, e usou a palavra que só minha avó usava. Passa para Benedita. Eu parei de respirar. Dona Benedita, não está mais aqui. Falei baixo, por respeito. Do outro lado, uma pausa que não era muleta, era presença. Então, a mesma voz, sem drama. Não pegue a estrada. Clique. O relógio continuou parado em 02h17. Eu olhei para o rádio de baquelite da minha avó. Senti que a madrugada, às vezes, chama a gente pelo nome que só a família usa. E aquilo não assusta, avisa. Existe alguém que te chama de um jeito que só aquela pessoa chamava? Se essa voz te ligasse de madrugada, você atenderia? No dia seguinte, recebi um vídeo de um distrito no interior de Minas Gerais. Uma cabine telefônica antiga, fio cortado por baixo, chamava a cobrar toda noite. No vídeo, a luz interna piscava, o telefone berrava e ninguém tinha coragem de atender. Dizem que aquilo toca há 40 anos. Quando alguém atende, sempre a mesma frase. Passa para Benedita. Eu ri com respeito. Benedita é nome grande na roça. Vó, madrinha, vizinha que benze. Mas aquela coincidência bateu fundo. Não era medo, era memória. Eu anotei. Cabine MG, fio cortado, a cobrar. Benedita. Na madrugada seguinte, no estúdio, o fixo tocou a cobrar. DDD 07. Atendi. Rádio Ativa. Passa para Benedita. Meu olho marejou antes do cérebro procurar explicação. Poderia ser lenda local. PABX antigo, cabum de linha. Mas tem horas em que o coração chega primeiro. E eu lembrei do rádio de baquelite da minha avó. Nem tudo pede explicação. Às vezes pede respeito. Às 3h07, meu celular vibrou. Chamada a cobrar de um número com 15 dígitos. Retornei. Tom contínuo. Pela manhã liguei na operadora, sem registro naquele horário. Mostrei print. A moça explicou com paciência. Pode ser VoIP, spoofing, não retorne. Eu quis acreditar. Até um ouvinte antigo, caminhoneiro, de escrever. A minha tocou 3h07 também. Só vento na linha. Rezei o que eu sabia e passou. Esse horário começou a repetir nas mensagens. E como quem vê desenho aparecer em nuvem, a gente reconhece padrão. Talvez seja pareidolia sonora, talvez seja sinal. Uma semana depois, outra ligação a cobrar. A voz chamou o nome que só meu avô usava para mim quando eu era pequeno. E que eu morria de vergonha se alguém de fora ouvisse. Zezinho, fecha as portas de trás. Eu congelei. Ninguém fora de casa sabia esse apelido. Saí para o quintal. O vento empurrou a porta do fundo. Eu bati o trinco. 5 minutos depois, a chuva veio com o peso de uma lembrança ruim. E uma árvore caiu exatamente ali nos fundos. O estrago foi barulho e susto. Ninguém se machucou. Eu não faço doutrina. Eu só conto. Naquela noite, uma ligação usou o jeito da minha família para falar comigo. E eu obedeci. Na minha secretária eletrônica, sim, eu guardo uma por teimosia, apareceu um recado curto, com carimbo 10 minutos no futuro. Era a minha própria voz dizendo, tá tudo bem. Deu um gelar nas costas. Quando o relógio bateu o horário carimbado, estourou um curto no disjuntor. A casa ficou no breu. Nada pior aconteceu. Dizem que aparelho antigo tem time drift, que carimba errado. A razão explica, mas uma parte de mim ficou com outra leitura. Às vezes o aviso vem junto com o consolo. Numa madrugada de vento litorâneo, todo mundo no grupo da família relatou ligação a cobrar ao mesmo tempo. Minha irmã ouviu. Não discute com ele agora. Meu tio. Apaga a vela antes de dormir. Eu. Respira e espera. A avó devota, a do grupo que sempre manda bom dia com flor, escreveu. Vamos fazer um salmo cada em silêncio.
A casa acalmou. Pode ter sido robocall em massa. Pode. Só sei que a fé comunitária às vezes organiza o medo. O medo organizado protege. Houve uma vez em que a voz pediu: não deixe ele sair agora. A pessoa saiu. O que veio foi um pequeno acidente, sem feridos, mas com aquele frio na barriga que dura uma semana. Horas depois, outra ligação a cobrar. Obrigada por ouvir agora. Existe viés de confirmação. A gente tinta a memória para caber na história. E existe o cuidado com a culpa de quem ouviu. Eu não sei te provar nada. Só posso dizer que naquela família, a frase aliviou um peso que não servia para nada. Na rodoviária, uma cabine antiga, sem ficha, mas com a lâmpada acesa, tocou. A atendente jurou ter visto a luz do pagar depois. Atenderam. A frase: o ônibus 707 não vai. Minutos depois, uma pane elétrica cancelou aquela linha. Coincidência? Talvez. O 7 é teimoso nas nossas histórias. Uma madrugada, a cobrar, apareceu meu próprio número. Atendi e ouvi o som da minha sala com um segundo de atraso. Cadeira rangendo, copo pousando, a janela batendo. Spoofing consegue clonar Keller AD. Echo cria loop, mas o timing perfeito. Doeu de estranho. Depois de apanhar e aprender, adotei uma prática na minha rua costeira. Não atendo a cobrar depois das 3 horas. Anoto. Horário, DDD, frase exata, clima. Quando toca e aperta o coração, eu digo: obrigado. Não posso falar agora, rezo uma oração curta do meu jeito. E desligo. Proteção também é escolha. Numa madrugada de vento leste, o fixo tocou a cobrar, DDD 07. A cabine da praça tocou com fio cortado, meu celular vibrou 137 com 15 dígitos, e o rádio de baquelite da minha avó, que não está ligado a nada, fez um crack de válvula aquecendo. Eu olhei para o relógio. 02 horas e 17 minutos. Respirei. Anotei tudo. Como quem faz ata de um culto íntimo. Atendi uma vez só. Disse: obrigado. Eu ouvi e desliguei. Fechei as portas de trás. Apaguei velas. Tirei coisas da tomada. Sentei e a luz piscou como quem ia cair. Não caiu. Nada de ruim aconteceu. Às vezes, não é susto, é sinal. Presta atenção. Se ligação estranha tocar de madrugada, não compartilhe dados. Anote horário, DDD, uma frase exata e o clima. Se apertar o coração, faça uma oração breve. Um salmo, um sinal da cruz, um agradecimento silencioso. Proteção também é escolher quando atender e quando encerrar. E se um aviso te poupar de um passo torto, agradece. Tem silêncio que protege mais do que grito. Você já recebeu ligação a cobrar de lugar nenhum? Conta sem expor dados pessoais. Horário, DDD, uma frase que ficou e como estava o clima. Seu relato pode proteger alguém.